Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Rede TV News. A variante do novo coronavírus, a Omicron, traz mais decisões pelo país. Festa de Ano Novo é cancelada em várias capitais e você vai ver também. A preocupação com a chegada da nova cepa faz com que viajantes vindos da África sejam monitorados. Um homem e uma mulher estão isolados e cumprem quarentena no Brasil. Essas notícias e muito mais depois de um rápido intervalo. O presidente Bolsonaro se reuniu com representantes de uma empresa brasileira fabricante de ônibus. No evento foi apresentado um veículo elétrico 100% produzido no país. Depois da reunião no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou e dirigiu o ônibus até o Palácio do Planalto. O presidente estava acompanhado dos ministros Paulo Guedes da Economia, Joaquim Leite do Meio Ambiente, Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia, Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e Bento Albuquerque de Minas e Energia. Bolsonaro reforçou a importância de uma tecnologia verde. Os preços dos combustíveis estão altos no Brasil e isso aqui vem então para nos ajudar. E muito na preservação do nosso mundo, né? Do nosso meio ambiente. Também, obviamente, uma mudar de negócio. O Brasil está sendo reindustrializado, nós estamos sendo desindustrializados há algumas décadas. Isso é crença do empresário da gente e como eu sempre disse, o meu trabalho é não atrapalhar quem quer produzir. O Ministério da Educação apresentou o balanço do Enem deste ano. De acordo com o INEP, a abstenção foi de 30%. O gabarito oficial deve ser divulgado até quarta-feira. No segundo dia de provas, a história se repetiu. Alunos que não conseguiram fazer o exame. Em São Paulo, Thomas chegou no horário. Mesmo assim, não entrou. Pela falta dos documentos verdadeiros, eu fiquei sem poder entrar lá. Então, no fim, eu acabei tentando chamar alguém que pudesse trazer de volta para mim, alguém pudesse resolver. Mas, infelizmente, não deu tempo. Em Goiânia, Lucas Dias, de 17 anos, foi picado por um escorpião na sala onde iria fazer a prova. Depois de avisar a fiscal de provas sobre o ocorrido, o corpo de bombeiros foi acionado. O adolescente foi encaminhado para o Hospital de Doenças Tropicais para receber o soro anti-escorpiônico. Chegando ao local, nossas guarnições encontraram esse jovem já na sala da coordenação, queixando-se de dor na perna, local da ferida, porém estava com sinais vitais preservados. Polêmica também em uma das questões da prova de matemática, que segundo alunos e professores, não tem resposta. A pergunta era sobre análise combinatória e probabilidade, com base em times campeões da Copa do Brasil. O INEP ainda não se pronunciou sobre o assunto. Hoje, o Instituto divulgou um balanço do segundo dia de provas. 70,1% dos alunos inscritos compareceram ao exame. O resultado do Enem será divulgado em fevereiro, mas o gabarito oficial deve sair até quarta-feira. A educação brasileira saiu ganhando. E saiu ganhando porque, como era o previsto e nós havíamos dito, a questão do Enem haveria de ter toda a seriedade, toda a transparência e toda a competência que é própria dos servidores do MEC e também dos Correios e da nossa Polícia Federal. 52 pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, ligada ao Ministério da Educação, pediram demissão coletiva. Eles alegam que os trabalhos na instituição não seguem padrões acadêmicos e que existem muitas aberturas, sem critérios, de novos cursos de pós-graduação à distância no país. As demissões acontecem no mesmo mês em que 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, pediram para deixar suas funções. Em nota, a CAPES afirmou que a abertura para pedidos de cursos novos é um direito das universidades. A semana começou com novidades no Pix. Agora o sistema também pode ser usado para o recebimento de troco e também para saques.
Estão liberadas mais 2 funcionalidades aos usuários, o Pix Saque e o Pix Troco, mas tem que seguir algumas regrinhas. No Pix Saque, o cliente tem que ir a um estabelecimento comercial credenciado. Ele faz um Pix a partir da leitura de um QR Code e, após a autenticação do pagamento, recebe o valor da transferência em dinheiro. Já para usar o Pix Troco, o cliente precisa realizar uma compra. Aí é só pagar com um valor excedente e retirar a diferença em dinheiro. Essa modalidade vai ajudar muito, tanto o estabelecimento quanto a pessoa física, né? É difícil caixa 24 horas para a gente achar para sacar. Aí o proprietário do estabelecimento podendo passar o troco pelo Pix, se torna mais fácil, né? Serão 8 operações gratuitas por mês para pessoas físicas, incluindo os saques tradicionais. E segundo o Banco Central, o limite máximo das transações será de R$ 500 durante o dia e R$ 100 no período noturno, que vai das 8 horas da noite às 6 da manhã. É a descentralização dos bancos, né, em agências bancárias. A necessidade de ter que ir até um ATM ou um caixa eletrônico para poder fazer um saque. Mas é como se fosse um correspondente bancário. Então, para isso, ele vai ter que se cadastrar lá no Bacen e dizendo, né, que ele quer dar isso, né, esse benefício para os seus clientes. E como em qualquer novidade envolvendo transações bancárias, é preciso estar atento para não sair no prejuízo. As primeiras vezes, fazer com bastante atenção, entender o que está sendo feito, conversar, se comunicar, né, para realmente não ter nenhum problema adicional. O IGPM, Índice Geral de Preços, mercado utilizado como referência para o ajuste do aluguel, teve uma leve alta de 0,02% em novembro. No mesmo mês de 2020, o aumento foi bem maior, 3,28%. No ano, o IGPM já acumula um crescimento de 16,77%. Ubatuba, no litoral norte paulista, um dos locais preferidos de milhares de turistas, tem convivido com uma notícia que, pode abalar a economia da região. Isso mesmo, Gabi. 2 ataques de tubarões a banhistas foram registrados nas praias da cidade só no mês de novembro. Isso bem na época em que a região recebe mais turistas. O primeiro verão em Ubatuba sem as restrições da pandemia ainda nem chegou e um personagem já assusta empresários e moradores. O tubarão. Então a gente tem que colocar realmente isso às claras para que isso não venha prejudicar a nossa cidade e a vinda dos turistas para Ubatuba. Né? Nós buscamos aqui esclarecer a verdade. Praia do Lamberto, a 12 quilômetros do centro, tão escondida que é preciso pegar uma trilha para chegar. Foi aqui, no dia 3 de novembro, que um turista francês de 39 anos foi mordido por um tubarão. A notícia não assustou o Alex, que há 30 anos trabalha na região. Nós que moramos aqui, a gente entende praticamente de tudo do mar. Então, quando há algum perigo, há algum problema, nós é que somos os primeiros a orientar quem frequenta a praia para não se ter problema aqui. Que a gente quer que o turista venha aqui, frequente, curta e vá embora em paz, tranquilo, e não que se tenha problema. No dia 14 de novembro, na Praia Grande de Ubatuba, uma mulher de 79 anos foi atacada. O Daniel, que é salva-vidas, foi quem socorreu a turista. Ele conta que nas praias da região não é difícil aparecer tubarões. Sabe aquele ilhote lá? Ali tem a Ponta Grossa, onde tem uma praia do Cedro. Ali é comum, ali os caras, pescador de canoa, vê. Isso aí não é difícil, não é raro. Esse tubarão aqui é o mangona, uma das espécies mais comuns aqui na região de Ubatuba e é uma espécie ameaçada de extinção. O provável ataque a uma turista mineira foi ou de um tubarão-tigre ou cabeça chata, isso segundo biólogos aqui do aquário de Ubatuba. O tipo e a distância entre os dentes, o formato da boca. Essas informações estão num protocolo científico usado no mundo todo para saber se houve um ataque de tubarão e de qual espécie ele é. Os motivos vão da alta ocupação do mar pelos humanos até a busca por alimentos. Muitos casos de acidentes estão relacionados a um comportamento onde ele está tentando se alimentar. E aí, no caso de pessoas, ele às vezes até chega a morder, mas logo larga, porque percebe que aquilo não é a presa natural dele. Para tentar evitar um ataque de tubarão, alguns cuidados são necessários. Fique sempre em grupo.
Os tubarões normalmente atacam banhistas solitários. Evite nadar no começo da manhã e ao final da tarde, quando os tubarões são mais ativos. Não nade em meio a cardumes de peixes ou onde as pessoas estão pescando. Evite nadar quando a água estiver muito turva. As praias continuam cheias de turistas, a maioria de Minas Gerais. Um misto de desconfiança e senso de humor. Aí eu vou ficar com medo. Vai ficar arriscado. Mas fazer o quê? É um risco, né, que a gente corre, porque a natureza está aqui. Então nós que estamos invadindo a área deles, né? Você fica mais de olho no mar, né? Fica dando olhada no chão. Uma hora eu fui entrar com meu pai, ele subiu a areia, quando viu a areia estava meio escura. Aí eu já dei um passo para trás, mas não dei nada, não. Estamos tranquilo aí, até agora nós não viu nada. E se aparecer um na sua frente? Eu acertei de banda. Manchas na pele e coceira misteriosa colocam em atenção a saúde pública em Pernambuco. Até agora, 13 municípios, 11 na região metropolitana do Recife, já notificaram mais de 220 casos. Ainda não se sabe a causa do surto. As manchas vermelhas se espalharam pelo tórax e pelos braços de João Vitor, de 15 anos. Depois tomaram o corpo inteiro. Os sintomas duraram vários dias. Em princípio, a mãe pensou que fosse uma alergia, mas os antialérgicos não resolveram. Ele achou que tinha sido alguma coisa que ele tinha comido no almoço, que tinha dado intoxicação alimentar. Então, ele foi na farmácia e comprou um antialérgico, o que resolveu, foi um paliativo. Com meia horinha melhorou bastante, só que no outro dia voltou. A mancha, voltou a coceira novamente. A causa do surto ainda é desconhecida e está sob investigação clínica, epidemiológica e laboratorial pelos municípios, com o apoio da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, especialistas e pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, o LACEN. As hipóteses investigadas vão desde o uso excessivo de ivermectina, segundo estudo realizado pela Universidade Federal de Alagoas, escabiose, conhecida como sarna humana, além de contato com água contaminada, arboviroses ou até reações alérgicas. Em primeiro lugar, deve manter a calma, né? Então, a gente está todo mundo nessa expectativa de saber o que é, a gente ainda não sabe. Então, mantenha calma, evite colocar dicas, todo mundo tem uma dica para a pele. Se permanecer, procurar atenção básica, de preferência um dermatologista, que o olho da gente é mais treinado para dar o diagnóstico desse tipo de lesão. A Secretaria de Saúde do Recife informou que uma comissão de especialistas investiga o que estaria provocando o surto. Com o surgimento da nova variante, Salvador e Fortaleza cancelaram as festas de Réveillon. Na capital baiana, o anúncio foi feito hoje pelo prefeito Bruno Reis. Vemos a importância deste evento para a economia da nossa cidade, para esse setor tão impactado, talvez o setor que mais está sofrendo com a pandemia, porém, sempre colocando a vida em primeiro lugar, é que hoje nós tomamos a decisão de não realizar o Festival da Virada. O prefeito disse ainda que não teria como garantir segurança sanitária durante o evento. Sobre o tradicional Carnaval da Bahia, a decisão ainda não foi tomada. Mais de 80% da população da capital baiana tomou as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus. Em Fortaleza, o anúncio foi feito nas redes sociais do prefeito José Sarto, no fim de semana. Ele afirma que cogitou fazer a festa na orla da capital cearense, mas que o cenário internacional preocupa. O governador do Ceará, Camilo Santana, determinou o cancelamento das festas de fim de ano em todo o estado. Estão permitidos eventos fechados com até 2.500 pessoas e em locais abertos com até 5.000 pessoas. No Ceará, cerca de 62% da população recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. João Pessoa, Palmas e São Luís também cancelaram as festas previstas para o Ano Novo. Já Florianópolis manteve a queima de fogos, mas sem shows para o público.
E em Salvador, durante a assinatura do contrato para a compra de mais vacinas contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não há motivo para desespero por causa da variante Ômicron e que o Brasil está preparado para conter a nova cepa. Um novo contrato entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica americana Pfizer foi firmado para a compra de mais de 100 milhões de doses para a campanha de vacinação contra a Covid-19 do ano que vem. O documento também prevê, em caso de necessidade, a aquisição de mais de 50 milhões de doses. A previsão é que os imunizantes sejam entregues a cada 3 meses ao longo do ano. Por que fazer esse ato em Salvador? Poderíamos ter feito lá em Brasília, lá no Ministério da Saúde, ou mesmo no Palácio do Planalto. Mas o presidente Bolsonaro já determinou mais Brasil e menos Brasília. São alguns motivos que fazem nós escolhermos Salvador para assinar esse contrato com a farmacêutica Pfizer de mais 100 milhões de doses de vacina, que serão importantes para conter o caráter pandêmico da Covid-19. Marcelo Queiroga comentou ainda sobre a nova variante Ômicron, descoberta no continente africano. Nós temos a tranquilidade de enfrentar a imprevisibilidade de um inimigo perigoso, que é o novo coronavírus. Há 3 dias atrás foi anunciado uma nova variante, que foi inicialmente descrita na África do Sul, a variante Ômicron. E eu falei, é uma variante de preocupação. Mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.304.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 166 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 614 mil pessoas morreram por causa do novo coronavírus no país. A Polícia Federal apreendeu cerca de 131 balsas durante a operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas. Algumas embarcações foram incendiadas e destruídas pelos agentes. Dezenas de garimpeiros conseguiram deixar a área antes da ação policial. 3 pessoas foram presas. A operação, batizada de Uiara, teve o apoio das Forças Armadas e do IBAMA. A Polícia Federal não informou a quantidade de ouro apreendida. E no Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte de uma estudante de Direito. Isadora Calheiros, de 25 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na última sexta-feira, no município de Queimados. A suspeita de cometer o crime é uma policial civil. De acordo com as investigações, a vítima tinha um relacionamento amoroso com o marido da agente. A suspeita, que não teve o nome divulgado, prestou depoimento e foi liberada. Também no Rio de Janeiro, 4 homens foram mortos durante uma troca de tiros com policiais rodoviários federais na Avenida Brasil, zona norte da cidade. Os agentes conseguiram recuperar a carga e um veículo roubados de um galpão. 5 pistolas, um bloqueador de sinal de GPS e rádios comunicadores foram apreendidos. Um suspeito foi preso e outros 3 conseguiram fugir. Um empresário foi libertado de um cativeiro em São Paulo. De acordo com a polícia, a vítima caiu no golpe do falso encontro, marcado por um aplicativo de namoro. O homem chegou de moto no local combinado e foi surpreendido por 4 criminosos. O empresário de 46 anos ficou cerca de 24 horas em poder dos sequestradores nesta casa, na comunidade São Remo, zona oeste da cidade. Nesse período, foi obrigado a transferir cerca de R$150 mil para a conta dos bandidos. Uma ligação anônima ajudou os PMs a encontrar o local, mas os suspeitos fugiram antes da chegada dos agentes. A moto do empresário ainda não foi localizada. Em Belo Horizonte, uma motorista de aplicativo foi agredida após se negar a levar passageiros além da capacidade permitida no carro. As imagens foram registradas por uma testemunha. Janaína Gomes, de 44 anos, é agredida pelo homem de azul, enquanto o de branco tenta protegê-la. O agressor é amigo das 2 passageiras que estavam no carro e teriam começado a discussão. Mãe e filha fizeram uma parada durante o trajeto e queriam dar carona para outras 2 pessoas.
Por causa dos protocolos da pandemia, o aplicativo só permite 3 passageiros além do condutor. As fotos mostram que a motorista ficou bastante machucada. O caso aconteceu ontem à noite. O agressor foi preso em flagrante. Em São Paulo, um motoqueiro atacou com um spray de pimenta parte de um grupo de 40 mulheres que faziam passeio de bicicleta na Avenida Paulista. Este vídeo, gravado por uma delas, mostra o momento em que o motoqueiro passa e dispara o spray. Elas param de imediato. Algumas chegaram a passar mal. Não se sabe o que teria motivado a agressão. A defesa do ex-vereador Jairinho entrou com uma ação na Justiça para reaver o mandato na Câmara do Rio de Janeiro. Os advogados que entraram com a ação argumentam que não houve quebra de decoro parlamentar. O pedido ainda não tem data para ser julgado. Jairinho perdeu o mandato em junho, 3 meses após a morte do menino. Ele e a mãe do garoto estão presos, acusados de homicídio triplamente qualificado. Depois de muita polêmica, o Congresso aprovou nesta noite um projeto de resolução que cria novas regras para a execução das emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A medida propõe a adoção de um limite para essas emendas, que pelas regras atuais não possuem um valor máximo. Na Câmara foram 268 votos favoráveis e 31 contrários. No Senado, a votação foi mais apertada e o texto passou por 34 votos a 32. No início do mês, o STF suspendeu o orçamento secreto e determinou que o Legislativo dê transparência sobre como é feito o envio das verbas e quem são os beneficiados. E olha, infelizmente não foi só festa em BH depois da vitória do Atlético. Um jovem de 20 anos morreu durante ataque a um ônibus com torcedores do Galo. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Algumas tiveram até queimaduras. Várias janelas ficaram quebradas. Dentro do coletivo, mais estragos causados por pedras, pedaços de madeira e uma bomba caseira. E a bomba? Eles colocam... Os agressores também jogaram um coquetel molotov dentro do veículo. De acordo com a polícia, o ônibus foi fechado por alguns carros onde estavam torcedores de uma organizada do Cruzeiro, time rival do Atlético. 6 pessoas foram detidas. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E você fica agora com o programa Foi Mal, com o Maurício Meirelles. Não perca, uma boa noite para você e até amanhã.